juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 19 de dezembro. E o programa Opção para a Vida lembra a todos que ontem nós exibimos a primeira parte da mensagem ministrada pelo reverendo José Alves, pastor da Igreja Presbiteriana da Torre da Grande João Pessoa. Ele foi um dos oradores do 46º aniversário da Igreja do Calvário e 37º aniversário do Conjunto Coral Sarah Calley. Ouviremos também logo mais o Conjunto Coral Sarah Calley, que esteve oferecendo ações de graças no dia em que ele pregou. Então você não pode deixar de estar ou continuar conosco nesta manhã. Antes, porém, desejamos lembrar aos nossos estimados telespectadores a nossa belíssima cantata natalina, a qual será realizada no dia 23 deste mês. Próxima semana, nós estamos divulgando amplamente esta grande festa da cristandade em todo o mundo. Eu tenho dito aqui que, lamentavelmente, o Papai Noel roubou a cena do protagonista da festa, que é Jesus. Mas você que quiser ouvir esta cantata, como tudo aconteceu desde o início, desde o começo, esteja presente no dia 23 deste mês. Antes de ouvir o reverendo José Alves, gostaríamos de agradecermos a Deus nesta manhã, orando por esta oportunidade, por este espaço que Ele tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Tu se digne de abençoar a cada telespectador que está conosco, principalmente aqueles que estão impossibilitados de subir à Tua casa devido ao estado de saúde, às vezes a idade avançada. Te pedimos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão no leito da enfermidade. Tem misericórdia, visita, assiste a todos quantos estão conosco nesta manhã. Pedimos-te, ó Pai, agradecidos, todas estas bênçãos mais uma vez e que Tu fales ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo José Alves. Contra a imoralidade oficial que havia nesse tempo em que Paulo escreve essa carta, foi o cristianismo. Quando lemos, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta mais completa de Paulo teologicamente, nós vamos ver que Paulo é aberto, é muito claro, quando ele diz que, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o Senhor nos entregou a toda sorte de procedimentos imorais, sujos, e coisas que merecem a condenação de Deus. Deus nos entregou. É nesse mundo que nós estamos vivendo. Quem foi que deu o grito contra isso? O cristianismo. Porque muita coisa que ele combatia ali era oficialmente aceito pelo governo, pelos imperadores. E como cristão, Paulo disse: Deus não quer isso. Sede firmes, inabaláveis, diz a palavra de Deus. Mas ele continua dizendo: sempre abundantes na obra do Senhor. Depois desse desafio que ele fez, ele procura sair da teoria à prática. Ele está dizendo: a gente não pode ficar na teoria somente, não. Nós temos que ir para a prática também. A prática é uma prova de que nós entendemos a teoria. A prática é uma prova de que a essência da mensagem foi compreendida e vivida, e está sendo vivida. E aí ele diz: sempre abundantes na obra do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo que nós devemos buscar a excelência naquilo que fazemos para Deus. Essa palavrinha sempre aqui, lá na língua, no texto grego, ela é enfática, é de uma forma que chama a nossa atenção. Por quê? Porque o trabalho é de Deus. É uma lição que a igreja deve ter.
Nós não podemos fazer o trabalho de Deus de qualquer jeito. Meus irmãos, uma das grandes lições que nós temos neste sentido vem dos irmãos nossos do século XVI, XVII, XVIII, os chamados puritanos. Eu creio que os irmãos já ouviram falar nisso. Eu não estou falando de neopuritanos, eu estou falando de puritanos. Quando nós lemos a história daqueles irmãos que muito sofreram por amor a Cristo, mas que tinham uma vida de piedade tremendamente grande. Aqueles irmãos cujas famílias foram da Inglaterra para os Estados Unidos por causa das perseguições religiosas e fundaram essa grande nação que nós temos hoje. Pois bem, que lição nós temos dele? Eles levavam tão a sério o trabalho de Deus, mas muito a sério, que eles faziam assim: se eu sou uma pessoa que fabrica ratoeiras, eu quero fabricar a melhor ratoeira do mundo. Por que isso? Porque antes de tudo, eu não estou fazendo uma ratoeira simplesmente para vender, eu estou fazendo para Deus. Quando nós interpretamos o que nós somos e fazemos à luz do compromisso que temos com Deus, a nossa vida é diferente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sempre abundantes na obra do Senhor. É uma prática de vida cristã que busca excelência na execução do trabalho de Deus. Precisamos entender assim, porque muitas vezes, irmãos, nós todos que trabalhamos na área secular desta vida, se é que podemos chamar assim, nós entendemos que não vale a pena, porque às vezes o patrão não entende, porque a sociedade não valoriza, porque isso, porque aquilo, mas a priori nós não estamos fazendo para o patrão, nós não estamos fazendo para uma satisfação à sociedade simplesmente, nós estamos fazendo para Deus, e neste sentido não há para o crente algo secular e algo espiritual, tudo é espiritual. É uma grande lição que o apóstolo Paulo nos dá, portanto. Ele está dizendo que amar aquele irmão que não gosta da gente é importante, porque antes dele estamos olhando Deus. Ele está dizendo que o pecado, que é toda a falta de conformidade com a lei de Deus, ou toda a transgressão dessa lei, ele está dizendo que o pecado é antes de tudo contra Deus. Antes que eu diga que o irmão é feio, o outro também e o outro também, se eu estou ofendendo esses irmãos com essas características, eu estou antes de tudo pecando contra Deus. Foi essa a conclusão a que Davi chegou, quando ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que a teus olhos parece mal. Ele disse: pequei contra ti, antes de tudo contra Deus. O que fizermos de bom é para Deus, e o que fizermos de maneira pecaminosa é contra Deus, antes de tudo. Era essa a compreensão que Paulo queria deixar para os amados irmãos de Corinto, que eles fizessem a obra do Senhor com excelência. O que é que eu posso fazer de melhor para o meu Deus? Eu vou fazer, porque é para o meu Deus merece tudo isso. Eu vou cantar melhor, eu vou aprender para cantar melhor no coral, eu vou procurar fazer o trabalho de Deus da melhor maneira possível, porque eu estou fazendo para Deus. Pode ser que o pastor não veja, os presbíteros não vejam, os diáconos não vejam, os irmãos não vejam, a igreja não veja, pode ser isso, mas Deus está vendo.
grande incentivo para eu buscar a excelência da vida cristã é o compromisso que eu tenho com Deus. Por isso o apóstolo Paulo, depois de falar sobre a ressurreição, ele diz: exatamente por causa disso, irmãos, exatamente por causa da certeza que nós temos de que a nossa pátria não está aqui, exatamente por causa da compreensão que a palavra de Deus nos dá, a sua promessa nos é dada, de que um dia vamos ter um novo céu e uma nova terra, exatamente por causa disso, vamos fazer o melhor para o Senhor. Vamos, muitas vezes, sacrificar a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, 1, 2, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas há uma terceira lição aqui. E essa terceira lição é conclusiva quando ele diz: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo não está falando que a gente deve ficar em um lugarzinho meditativo, tomando um suquinho de laranja, comendo aquele bolinho que a gente gosta, descansando em berço esplêndido. Ele não está falando isso. Ele está falando que enquanto estivermos aqui, objetivamente devemos agir de acordo com o comprometimento que nós temos no trabalho de Deus. E meus irmãos, quando eu falo nisso, eu me lembro dos meus amados, dos nossos amados irmãos lá da Coreia. O pastor Bosco sabe do que eu estou falando. O culto começa às 4 da madrugada. E há não sei quantos cultos de 1 hora. Alguns ficam o dia todo orando. Por que é que aqueles irmãos se levantam tão cedo para buscar a Deus ali? É porque eles sabem que a nossa vida cristã precisa da bênção do Deus vivo. Buscar a Deus pela manhã com responsabilidade é uma das melhores coisas da nossa vida. Mas a gente cansa, mas a gente vai dormir pouco, mas a gente tem trabalho imediatamente. E como eu citei aqueles irmãos da Coreia do Sul, eles levantam às 4, os pastores estão com as suas igrejas todas orando, e é culto de hora em hora até às 8. E depois todo mundo vai trabalhar alegremente. É uma das igrejas que mais cresce no mundo. Uma igreja que passou por um avivamento tremendamente grande, e dizem alguns que continua indo. O que eles aprenderam? A trabalhar objetivamente, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Os coríntios deviam compreender, segundo Paulo, que o trabalho deles para Deus não iriam ficar esquecido. Na carta aos Hebreus, capítulo 6 e versículo 10, o texto bíblico diz: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Meus amados irmãos, como eu disse há pouco, pode ser que ninguém veja o que estamos fazendo, Deus está vendo. Nós não precisamos alardear,
Nós não precisamos gritar alto, nós não precisamos dizer quanto contribuímos para o sustento da igreja, porque a recompensa que nós vamos receber é de Papai do Céu, não é das pessoas, se muito um reconhecimento puramente nada mais, mas a recompensa é do nosso Pai Celeste. Isso Paulo fala para uma igreja que vivia sendo fustigada, ofendida por uma sociedade não cristã, muito forte, cheia de luxúria e pecaminosidade. E ele está dizendo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não é impiedoso, não vai se esquecer do empenho que os irmãos têm na realização do trabalho de Deus. Ele está dizendo que quando o desânimo, por algum motivo, quiser aparecer, lembremos-nos de que Deus promete e cumpre. O nosso dia a dia, meus irmãos, eu sei que é muito causticante, é muito difícil. Não é fácil mesmo, nós sabemos disso. Mas aquele que nos julga é o nosso Pai do céu. O que fazer então diante disso? Eu lembro que quando eu era adolescentezinho, o meu pai completou 50 anos de idade. E minha mãe, como sempre fazia naquele dia, foi mais ainda, preparou aquele almoço. Aquele almoço que as irmãs preparam, com aquele cuidado, com aquele zelo, aquela coisa boa que ele gostava de comer, e os seus amigos, uns 3 a 4, estavam ali. A mesa em nossa casa era uma mesa grande, a nossa família tinha aí 5 filhos, 5 filhos e papai e mamãe, então era uma mesa grande. E eu lembro que após aquele almoço, o meu pai me deu uma das maiores lições sobre socialismo. Estávamos vivendo aquele momento que o Brasil estava sofrendo uma pressão grande para se tornar socialista. E eu não estou aqui defendendo ou criticando a questão em si mesma, aqui não é lugar para isso, eu estou citando um fato. E eu me lembro que meu pai ali ressaltou uma coisa interessante. Ele não tinha nem o curso primário completo, mas ele entendia bem disso, conversava muito com pessoas que entendiam, e ele vibrava com este assunto. Eu lembro bem que ele olhou para mim assim e disse: meu filho, é por isso que as pessoas não querem um sistema socialista, querem ficar no capitalismo. E até então eu não sabia o que era isso. As pessoas não querem, porque querem ficar assim, uns ricos demais, outros pobres demais, uns tendo tudo e outros vivendo na miséria. E por que é que eu estou dizendo isso? Eu, José Alves, estou dizendo porque esta era a mensagem pregada muitos anos atrás, e hoje nem tanto, mas ainda há, de que essa sociedade será mudada por uma filosofia política socialista e nada mais. O tempo passou. O tempo passou. E o que nós vemos é que tudo aquilo que era pregado neste sentido, de por uma filosofia política os homens poderem mudar o mundo,
Isso foi um engano terrível. A gente não vê isso. E eu não estou aqui defendendo o capitalismo. Para mim, nenhum nem outro. O homem deve ser tratado como homem e não como escravo, nem do dinheiro, nem como escravo de Estado qualquer. Nós somos servos de Deus, temos que viver como homens, pessoas humanas amadas por Deus, nada mais. Mas eu estou dizendo isto exatamente para mostrar que aquela esperança, ou aquilo que se pregava, de que poderia acontecer, foi um engano. A gente viu que não. Qual é a nossa certeza então? A nossa certeza está aqui, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Semeia-se o corpo na corruptibilidade, colhe-se o corpo na incorruptibilidade. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo que a ressurreição final implicará numa restauração, como eu já falei há pouco, tanto pessoal, minha e sua, como cósmica também. O apóstolo Paulo fala de uma restauração no mundo. Não temos muitos detalhes na Bíblia sobre isso, mas nós cremos que isso vai acontecer, porque a palavra de Deus está dizendo. O que o apóstolo Pedro diz, que esse mundo passará por uma transformação, como que pelo fogo, para ser restaurado. E aí teremos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Louvado seja Deus. É essa a esperança que nós pregamos aqui. É essa a esperança de quem tem Jesus no coração. Eu não sei como é que está a vida de tantos aqui. Que tipo de fé tem em Deus? Mas a única esperança que nós temos é aquela que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Que um dia os seus servos, aqueles que foram lavados pelo seu sangue, estarão para sempre com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Quero concluir com 3 afirmações apenas. A primeira delas é que devemos procurar saber a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as coisas que nós fizermos, pela oração e pela meditação. Como crentes, não podemos envolver-nos em coisa alguma, sem que tenhamos a certeza de que isto é a vontade de Deus. Segunda coisa, devemos desenvolver o dom que Deus nos deu, por mais simples que pareça, com tanta alegria, com tanto prazer, que isso redunde em frutos no reino de Deus. Ninguém é tão fraco e tão pequeno que não possa fazer nada. Meu irmão, exerça o seu dom. Se não sabe qual é, ora em cima disso, pede orientação ao seu pastor, que vai ensinar muito bem. Mas não fique parado simplesmente. Deus lhe deu algo para fazer, desenvolva isso. Terceira coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus, sem esperar elogio de ninguém. Pode ser que ninguém veja, que ninguém saiba, não há problema.
porque nós estamos fazendo para Deus e não para homens. Tudo para a glória de Deus. Que Ele cresça, disse João, e eu diminua. Foi essa grande lição que os discípulos de João ouviram quando chegaram para reclamar, dizendo: João, ele chegou há pouco tempo, está levando os teus discípulos, está diminuindo o nosso grupo. E aí João disse: eu não tinha falado a vocês? Eu sou amigo do noivo. Quando o noivo chega, o amigo sai de cena, só fica ele. Ele chegou. Glória seja dada a Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Esperamos que todos se deleitem agora com esta música interpretada pelo Conjunto Coral, que foi também celebrante daquela festa de ações de graça. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.